Pessoal, aí vocês vão abrir aqui o projeto de vocês, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ele para responsivo e verificar aqui na aba de console, certo? Aqui no console. Uma vez que vocês verificarem, possivelmente vai estar aparecendo esse erro aqui, né? Ele não conseguiu encontrar um determinado arquivo e esse arquivo é o arquivo de jQuery. Para a gente conseguir fazer a programação da calculadora, a gente vai atuar com auxílio dessa biblioteca. Então ele está dando esse erro aqui porque ele não encontrou o arquivo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar. Vou lá no Google, jQuery, download. Pode acessar aqui esse primeiro link, download jQuery. A versão que a gente vai utilizar é essa versão aqui, comprimida para a produção. Vocês vão clicar, ele vai mostrar aqui o arquivo para vocês. Vocês podem salvar diretamente daqui, dando Ctrl S, e escolher lá a pasta do projeto de vocês. Dentro do www, lá na pasta JS, eu posso salvar com esse mesmo nome que ele colocou aqui, ou vocês podem editar e colocar o nome de vocês. Só observem se aqui embaixo está JavaScript File. Salvei. Ele já colocou lá dentro. Vou dar um F5 aqui, ó. Observem que sumiu. Então, a partir de agora, ele já encontrou o arquivo e está carregando dentro da minha página. Uma vez que essa mensagem aqui sumiu, a gente pode então programar se utilizando da biblioteca. Vou vir aqui dentro do nosso arquivo, né? Essa marcação aqui está criada como uma section, título H2 e H1, o L com o item de lista para cada elemento lá da nossa calculadora, certo? Se eu observar aqui a nossa calculadora, eu vou poder ver que os números, eles vão ter uma função em comum, então eu vou digitando, eu vou tocando aqui, né? E os números vão aparecendo aqui. As operações, elas terão funções em comum, né? Porque quando eu tocar na multiplicação, ele vai realizar a multiplicação, no menos ele vai realizar a subtração, no mais e a soma e assim sucessivamente. Então eu vou agrupar todos os números, inclusive a vírgula, que tem uma função similar, e vou agrupar também todos os operadores, que também terão uma função similar, certo? Para todos os números, eu vou vir aqui e vou criar uma classe chamada número, certo? Para todas as operações, eu vou vir aqui e vou criar uma classe chamada operação. Criei as minhas classes, agora a gente pode partir para a programação. A gente tem aqui inicialmente o carregamento da biblioteca. Nesse aqui a gente não vai mexer. Eu vou apagar o conteúdo do script que está embaixo. Vocês podem utilizar o script no arquivo externo, mas para início a gente vai começar a colocar ele aqui dentro da página mesmo, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável para os números. Então a variável número, ela vai ser igual ao quê? A estrutura do jQuery, ela tem o que a gente chama de seletor universal, que é $, abre parênteses, fecha parênteses. Dentro desse parênteses eu vou colocar na forma de string um seletor CSS. Ou seja, se eu quisesse selecionar quem tem a classe número, o que é que eu colocaria no CSS? Seria ponto número, certo? Então, seletor universal, $, abre parênteses, e aqui dentro eu coloco como string, ou seja, entre aspas, o mesmo tipo de seletor que eu utilizaria no CSS. Se eu quiser selecionar quem tem a classe número, ponto, por ser a classe número, o nome dela. No JavaScript, ponto e vírgula é opcional. Por desencargo de consciência, eu vou colocar ele aqui dentro, certo? Então, aqui eu estou selecionando todos os itens que tem a classe número e jogando dentro da variável número, certo? A todos esses itens eu vou associar um monitorador de evento. Então, para a variável número, ponto on, eu estou passando a monitorar um evento. Que evento seria esse?
o evento de clique. E quando eu clicar, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma função, ou seja, uma determinada rotina de código. Então, a todos os elementos que tem a classe número, eu coloquei um monitorador de evento que vai monitorar um clique e executar uma determinada função. Certo? Vou dar só uma mensagem de alerta para a gente ver se isso está funcionando. Então, console.log, vou querer uma mensagem que vai sair lá no console, que vai ser a mensagem clicada. Certo? Salvei aqui, quando eu clicar em quem tiver a classe número, ele vai executar essa ação, que é mostrar no console a mensagem clicada. Salvo, vou lá até o meu arquivo, atualizo a página, e quando eu clicar aqui, ó, em um número, ele está aparecendo aqui a mensagem clicada. Observe que quando a mensagem é igual, ele não sai criando várias, ele simplesmente vai aumentando esse númerozinho aqui, ó, para significar que a mensagem apareceu mais uma vez. Certo? Então essa parte está ok. Então ele está conseguindo, com o monitorador de evento, identificar quando eu clico em determinado número. Certo? Eu vou personalizar a nossa mensagem colocando aqui o número que foi clicado. Certo? Como é que eu sei isso? Eu vou aqui dentro criar a variável número atual, que ela vai ser igual. Quando eu clicar em um determinado item, observe que todos os itens estão com o monitorador de evento. Só que aquele item que foi clicado no momento, dentro da função ele é o this. Ou seja, quando eu clicar aqui no 0, esse elemento é o this. Quando eu clicar aqui no 3, o 3 é o this. Quando eu clicar aqui no 1, 1 é o this. Então, o elemento atual é o this. E eu vou colocar ele dentro do seletor universal para eu poder usar os métodos jQuery. O método jQuery que captura o texto que está aqui dentro é o método text. Então, ó, text. Fui no elemento que está sendo clicado, capturei o texto e armazenei dentro da variável número atual. O que é que eu vou fazer agora? Esse texto já está dentro de número atual. No lugar da nossa mensagem clicado, eu vou adicionar número atual. Então, quando eu clicar em um item, que eu vou printar lá no console, vai ser o número que eu estou clicando em cima. Salvo o arquivo, vou até o browser, atualizo a página, cliquei no 9, aparece o 9. Cliquei no 3, aparece o 3, cliquei no 4, ó, e assim ele está aparecendo para mim. A diferença que não está funcionando ainda é o 0. Quando eu clico no 0 não aparece. Por que não aparece? Porque o 0 não tem a classe. Então vamos lá no arquivo. O 0 já tem a classe 0, que garante a formatação que ele pega 2 colunas, né? E vou colocar aqui a classe número. Salvo o arquivo, vou até a página, atualizo. Se eu clicar no 0, ó, agora ele aparece aqui pra gente. Então todos os números já estão com a classe associada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou conseguir pegar o número que está aqui e jogar aqui em cima nesse elementozinho roxo. Quando eu clicar no 9, o 9 vai vir aqui para cima, para que posteriormente a gente consiga fazer a nossa conta. Então eu vou chegar aqui, no lugar de eu estar mostrando no console, o que é que eu vou fazer? Seletor universal. Se eu quisesse selecionar esse H1 no CSS, como é que eu faria? Posso chegar aqui dentro do seletor universal e colocar H1. Certo? Ponto text, ele pega o texto que está lá dentro. Mas se eu passar um valor como parâmetro, ele pega o valor que eu passei como parâmetro e substitui o valor do texto desse elemento. Então ele vai pegar aqui o número atual e botar no lugar do texto que está lá no H1. Salvo o arquivo, vou até a nossa página, atualizo. Quando eu clicar no 9, o texto que antes aparecia aqui no console, ele tem que substituir o texto que está aqui no roxinho, né? Cliquei no 9, ó, ele veio aqui para cima. Cliquei no 6, todo número que eu for clicando, ele vai indo lá para cima.
Isso é interessante, só que nos traz um problema, né? Porque o ideal, se eu quisesse, por exemplo, digitar 78, eu clico no 7, depois no 8, ele devia juntar aqui, concatenar os dois números. Por enquanto ele só está substituindo. O que é que eu posso fazer para ele realizar essa concatenação? Vou vir aqui no nosso arquivo. Então, antes de substituir, eu tenho que saber o que é que tinha antes. Então, vou criar aqui mais uma variável. Variável resultado antes. O que é que tinha antes no H1? Tinha o H1 text. Peguei o texto que estava lá no H1, joguei na variável resultado antes. Aí agora eu vou pegar o H1 e substituir o texto dele pelo que estava antes, variável resultado antes, mais o número que eu digitei. Então eu pego o que tinha antes no H1 text e coloco agora o que eu digitei, certo? Pego o que estava antes, coloco o que eu digitei, tudo isso vai aqui para dentro do H1 text. Salvo o código, vou até a página, atualizo, cliquei no 9, ó, 9 apareceu aqui, cliquei no 3, 2, 5, 8, 7, ó. Tudo aparecendo aqui, certo? O que é que eu vou fazer só para melhorar aqui? Eu vou deixar o nosso elemento começando sem nada. O ideal é que ele tivesse um 0 aqui, né? Mas depois vocês vão ver o que é que vocês fazem com isso. Salvei, vou até aqui, atualizar a página, não tem nada. E aí eu começo a digitar. Depois de digitar um número, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação com esse número que está lá, né? Vou escolher o número, depois digito a operação e depois o segundo número. Certo? Essa primeira parte a gente termina por aqui. Na próxima a gente vai verificar como colocar a operação aqui dentro.